Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele, porém, lhes disse: e acaso não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, e com eles comeu os pães consagrados, o que não lhe era permitido comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo infringem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo, que aqui está quem é maior do que o templo. Se, porém, soubesseis o que significa: quero misericórdia, e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, e, procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: é permitido curar aos sábados? E ele lhes disse: quem de vós é o homem que, se tiver uma só ovelha e num sábado ela cair num buraco, não a pegará e a tirará de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. Percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos. E advertiu-lhes de que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos gentios. Não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fomega, até que faça triunfar a justiça. E os gentios terão esperança em seu nome. Então lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele passou a falar e a ver. E, espantada, toda a multidão dizia: será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: neste homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como o seu reino sobreviverá? E, se expulsa os demônios por meio de Beelzebu, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom; se a árvore é má, seu fruto será mau. Raça de víboras! Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que, no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: e mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: em uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites, no coração da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não o encontra.
Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, chegando, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais, entrando, passam a habitar a casa. E o último estado desse homem, torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Enquanto ele ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, apontando com a mão para os discípulos, disse: e aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe.